Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse ICL, o seu ponto de encontro diário de entrevistas, aqui na nossa tela. E aí, César, boa noite. Boa noite, Rô, boa noite para a nossa audiência linda. Estamos quase encerrando a semana, a primeira semana do nosso programa. É isso, muito legal. Tem se divertido por aqui, muito, né? Muito gostoso estar do seu lado, com essa gama de entrevistados, primeiríssima qualidade, um debate maravilhoso, muito legal, Rô. E eu vou dizer para vocês, eu vejo absolutamente todos os comentários. Então eu também estou conectada com vocês. A gente no chat não fica tão ligado durante o programa, mas depois eu assisto tudo. Tenho recebido muitas mensagens, tenho recebido e-mails, César, que bom, querido, sobre o programa. Então eu estou muito feliz aí. Que bom. Que bom que vocês estão gostando. A gente também está bem... Muito feliz. Estamos felizes, né, com esse projeto aqui no ICL e a oportunidade de falar sobre tantos temas, né? Mas hoje eu quero trazer algo que me incomodou muito, César, que foi o bate-boca na CPMI do golpe, né? Marco Feliciano de novo, né? Sendo desrespeitoso, machista. E dessa vez foi com a deputada, né, Laura Carneiro, mandou ela ficar quietinha. E ele ouviu muito dela, e ouviu também da senadora Elisiane Gama. Eu quero trazer aspas aqui, o que ela falou. Ela disse o seguinte, olha, assim como qualquer deputado, nós também fomos eleitas e merecemos respeito. Agora, César, tá virando moda, né, essa tentativa de silenciar as mulheres no parlamento, assim, cadê o freio? Tem um quê de misoginia aí, tem um quê de covardia e, via de regra, essas pessoas, o covarde, quando ele encontra alguém que oferece resistência à altura, ele demonstra fraqueza. Foi exatamente isso que a gente viu com essa questão aí do Marco Feliciano hoje. Via de regra, quando a gente tem mulheres como a que a gente vai entrevistar hoje, por exemplo, que é uma mulher forte, aguerrida, esse tipo de covarde aí se vê em complicações, que é o que aconteceu hoje. Nossa, lamentável, representante do povo, lamentável. Eu imagino como deve ser na casa dele, ou melhor, eu não imagino. Lamentável, César. Exatamente, para agir dessa forma no parlamento, mas foi bom o que aconteceu hoje, a despeito da temperatura subir um pouquinho. É importante que essa parlamentar tenha se posicionado de uma maneira mais enfática, como quem diz, não, meu caro, o senhor não vai levar com base no uso da gritaria, da intimidação, porque esse é um jogo que pode ser jogado por ambos os lados e eu também estou disposta, nesse caso, a jogar. Então, eu achei bastante adequado que ela tenha se conduzido de uma maneira mais agressiva nesse caso, a despeito de eu particularmente sou contra esse tipo de demonstração mais agressiva, usando palavrão no parlamento. Mas chega um momento em que, né, você precisa pôr um limite, você não pode permitir que um parlamentar como o Feliciano siga agindo dessa forma. Já tinha sido desrespeitoso com a Soraya, com a própria Elisiane, hoje com a Laura. Né? Enfim, não é o único. O Magno Malta age dessa forma. Basicamente a extrema-direita inteira age dessa forma e chega um momento que você precisa colocar um limite. E aí o exemplo não vem, né? Porque o Conselho de Ética está em cima das mulheres, né? Não teve umzinho deles desrespeitosos que foram indiciados, assim, que estão ali na listinha, enfim, botaram as mulheres lá em cima. E de novo, hashtag lutar não é crime. Fica o recado para todo mundo. Vai lá. E antes de mudar para o meu tema, esse ponto também é muito bom, só para encerrar, Conselho de Ética hoje no Brasil não serve para nada. Esse é outro aspecto que a gente precisa trazer para o debate público, porque a gente não pode seguir permitindo que Conselho de Ética, Robes, sirva para cercear a pauta da esquerda e as parlamentares que lutam por emancipação popular e pensamento crítico. Conselho de Ética é para manter o decoro, não é para ser usado como instrumento político para cercear a voz progressista. Então acho que isso vale a pena complementar na tua pauta também. A minha, o que eu trago é essa questão do Jair Renan Bolsonaro, que amanheceu de toque, toque, toque. Nesse caso era a Polícia Civil do Distrito Federal. Ele está sendo acusado. Existe um processo de investigação, ele não está sendo formalmente acusado ainda, mas por um sem número de possíveis crimes que vão de lavagem de dinheiro, estelionato, formação de quadrilha, uma série de coisas que envolvem outros personagens e que possivelmente dão conta de ilícitos que foram cometidos por conta, principalmente no caso dele, de tráfico de influência. Isso é seríssimo. Pode parecer pouca coisa, mas é seríssimo.
o Jair Renan tem 25 anos e parece que já segue na trilha aí do que os Bolsonaro fazem de forma contumaz. Vamos ver, o cerco está se fechando, Robes, isso é fato. O cerco está se fechando e, ao que tudo indica, as pessoas que cometeram crime durante a gestão Bolsonaro vão ter que responder na medida da lei. A metáfora aqui é o seguinte: eles foram para a festa, encheram a cara e agora estão acordando com aquela ressaca, como quem diz, nossa, existem consequências para os nossos atos. Existem consequências. Parece que o menino podia até escolher, né, um dos presentes que o papai recebia ali. Exato. Vai vendo, vai vendo. Vamos chamar a nossa convidada? Opa, com muita honra, por favor. Olá, boa noite. Muito boa noite. Hoje a gente vai falar sobre moradia digna, hoje a gente vai falar sobre a busca de uma cidade e de um país igualitário, um país bom para todos. E quem conversa com a gente é a Carmen Silva, uma das líderes do movimento Sem Teto do Centro. Carmen, primeira coisa que eu quero te dizer, você é a primeira mulher a participar do nosso programa, as mulheres estavam reclamando que precisávamos de uma entrevistada e olha quem chegou. Carmen, seja muito bem-vinda. Que sorte a nossa ter você aqui. Boa noite a todas, todos. Obrigado pelo convite. Obrigado, né, pelas mulheres terem feito esse movimento para chamar uma mulher para o seu programa. Que bom que vocês atenderam, né? Isso mostra que vocês estão aí, não com essa conotação sexista, né? Sim com uma conotação democrática, onde todos possam ter voz. Obrigado. Obrigado, Carmen. A gente que te agradece pela tua luta, pela tua coragem e por participar hoje à noite aqui com a gente. Carmen, eu quero começar abrindo aspas sobre a sua vida. Você diz o seguinte, olha, quando eu vim da Bahia, tive que morar 1 ano nas ruas de São Paulo. Passava o dia andando a pé pela cidade e à noite ia dormir num albergue da prefeitura. Conta pra gente quem é Carmen Silva, mãe de 8 filhos. Que maravilha. Ai, gente, Carmen Silva é uma mulher preta, oriunda do Nordeste, da Bahia, do Recôncavo Baiano. Nasci no Recôncavo, fui para Salvador muito nova, sou filha de um militar com uma afro-indígena, empregada doméstica, casei muito cedo, né, para fugir de uma do patriarcado, do machismo, né? Meu pai, por ser militar, ele impunha, e como todo homem da década do meu pai, os filhos, as filhas eram para estudar, para fazer um bom casamento. Então, com o sonho de ter uma liberdade, me caso muito cedo. Foi a maior burrada que eu fiz na minha vida. As responsabilidades vieram, filhos, filhas, né? Então, eu sempre vivi à mercê do machismo, sofrendo a violência doméstica, e uma hora eu me rebelei e disse, olha, isso não é para mim, então resolvi vir fugida para São Paulo. Fugida para não morrer na mão de um feminicida, né? Na minha época, na minha geração, a mulher separada, ela não é bem vista. A minha família, não, assim como não aceitava o casamento, também não aceitava a separação. Como eu, deve ter muitas mulheres, muitas Carmens, muitas Marias, muitas Joanas, muitas mulheres que também passaram por isso. Mas eu resolvi me libertar disso, com determinação. Carmen Silva vem para São Paulo com um sonho, né, de todo retirante, de todo migrante, com o sonho de vir para uma grande metrópole, que lá eu iria conquistar trabalho, que lá eu iria ter moradia, e aí eu poderia, né, ter uma vida, né, familiar com os meus filhos. Eu tive que vir deixar os meus filhos, mas chegando na cidade de São Paulo, eu me vi uma refugiada no meu próprio país. A cidade não era tão acolhedora, aquele trabalho de ação, né, e infelizmente o dinheiro acabou, tá? Fui com amigos, o dinheiro acabou e você aí começa a incomodar. Como eu não queria incomodar ninguém, eu realmente fui para as ruas. Das ruas eu fui para um albergue. No albergue eu conheci uma pessoa que me chamou para o movimento Moradia. Eu confesso a vocês
que toda aquela mágoa que eu tinha de São Paulo, ela morre porque eu entendi que eu não tinha nenhum pertencimento ao território, né? E como não tinha pertencimento, obviamente a cidade, eu estava num ninho estranho, não era a minha origem. Ô Carmen, e aí... daí, oi. Fala, não, vai em frente, querida, desculpa. E daí eu começo, de fato, a ter essa vida de andarilha, né? E vou com uma determinação, com foco. Não vou procurar meios fáceis, porque o meio fácil não era para mim, né? É muito sedutor, né? O mundo da droga, o mundo da prostituição. E eu tinha uma determinação, tinha um foco e, ao mesmo tempo, um orgulho. Eu não queria voltar derrotada, para que as pessoas não dissessem assim, eu não te disse, né? Vocês, mulheres sem homem, não é nada, né? Então, eu tinha essa determinação e aí eu conheço uma pessoa que já frequentava o movimento Moradia e ela me chama para uma reunião. Eu confesso que eu hesitei muito em ir nessa reunião e fui depois de umas 3, 4 chamadas. Ainda bem que ela não desistiu de me chamar. E chegando no movimento Moradia, eu compreendo que, assim como eu, existiam muito outras e outros que tinham os mesmos problemas ou maiores que os meus. E aí morre Carmen Silva, individualista, e nasce a Carmen Silva que pensa no coletivo, né? A mágoa que eu tinha, a destreza do sofrimento não me abateu e nem me tirou essa sensibilidade do coletivo. Muito bacana. E aí eu lembro em uma conversa que eu tive contigo, você me corrija se eu estiver errado, isso já faz alguns anos, não sei se eu lembro exatamente, mas você me disse que ali no começo de 90, né, acho que em 1990, você funda o que era então o movimento dos sem terra, do sem teto, do sem teto do centro. Conta pra gente um pouquinho o que é hoje o movimento do Sem Teto do Centro e qual é a importância dessa iniciativa e de iniciativas análogas, similares a essa. Carmen, por favor. Olha, eu chego na década de 90, quando eu fui para a reunião de moradia, eu fui com outro movimento, com outras siglas, né? O movimento Sem Teto do Centro, ele é formado por uma dissidência. A gente funda ele no ano de 2000. Em 94, 95, eu entro no movimento e em 1997, depois de muita mobilização, contestação, porque a mulher ela contesta tudo, né? Eu contestava porque de uma cidade vazia, com prédios abandonados, e naquela época ainda era remanescente os mutirões da Erondina, que eram em locais distantes, né? Nós só tínhamos um único mutirão na região central, que era ali no Brás, na Celso Garcia. Então, comecei a contestar o que morar tão longe, quando já tinha uma cidade pronta. Então, nós começamos a ocupar prédios. E em 1995, uma das primeiras ocupações, que foi a Pirineus, o Casarão Santos Dumont, em maio de 97, o antigo Casarão Santos Dumont, e em novembro de 97, aí nós ocupamos a 9 de julho, que aí eu passo a morar na 9 de julho. Essa atitude de agrupar pessoas que têm uma mesma causa, né? E numa organização que é pela luta pelo direito, ela é muito importante porque, assim como eu, a gente começa a abrir os olhos de outras pessoas e ter um entendimento também de como o Estado procede, né? Porque às vezes a gente cobra do Estado, mas a gente como cidadão também tem muitos deveres, né? E um desses deveres é compreender o seu território espacial, social, geográfico, para poder fazer as devidas cobranças, inclusive participar de conferências, de audiências públicas, realmente entender como que o território procede e no que você pode estar também dentro desse território, contribuindo e participando. E, Carmen, quando a gente fala em moradia popular, né, a tendência que a gente vê, né, é que das poucas que existem, elas são todas na periferia, né? Ou seja, você tira a população dos grandes centros, dos olhos das pessoas e bota ali para escanteio.
Na sua opinião, é uma falta de vontade ou seria a melhor solução possível para acomodar essas pessoas, hein? Não é a melhor solução possível, também não é falta de vontade, realmente é uma incrustação voltada à especulação imobiliária. Quanto mais benefícios tem no território, maior é o valor venal da terra, né? E, infelizmente, lá atrás, hoje já existe já a pauta da moradia nos centros, né, urbanos, como ela na mesa, na pauta de todos os governantes, mas infelizmente eles não priorizaram, né, o transporte, a qualidade de vida, transporte, o trabalho, a educação, a saúde. Eles viam a moradia para o trabalhador de menor renda como uma caixa. Coloco lá, construo várias unidades habitacionais e, né, sem ter nenhuma associação à acessibilidade. Porque quando a gente fala de acessibilidade, não salvo engano, quem pensa que está pensando em carro, em garagem, em ônibus e bicicleta, não. A acessibilidade é quando eu tenho o direito de ter acesso a tudo que a cidade me propõe, a tudo que o território tem. Até uma lotérica é acessível, né? Tem que ser acessível. Uma lotérica faz falta na vida de um ser humano, de um cidadão. Nós temos que ter uma padaria, nós temos que ter a UBS, temos que ter um planejamento para a convivência, para que todos possam conviver. Então, eu digo que realmente ainda nós temos algumas segmentações. Quanto melhor é a área, mais caro é o metro quadrado, é o acesso à moradia, e ainda se tem esse modo operante antigo de se pensar. Quanto mais se tem pessoas participando, pessoas morando, né, mais acessível é bem para o comércio, é bem para o cidadão, é uma troca. Então, a cidade ela tem que ter um olhar que dá para todos, né? Dá para o mais rico, dá para o comércio, dá para a indústria, dá para o cidadão, dá para a criança, para o jovem. Então, nós temos que criar territórios com acessibilidade, com a moradia integrada a vários equipamentos públicos, ao trabalho, né, a questão de nós termos UBS, de nós termos faculdade, de ter creches. Toda uma estrutura, né? A moradia é toda uma estrutura. A infraestrutura ela é muito importante, né? Porque quando não se tem infraestrutura, por exemplo, pessoas que moram bem distante, né, sem saneamento básico, o que é que ela faz? Sem ter coleta de lixo. Eu falo coleta de lixo, não seletiva, porque o Brasil ainda precisa passar por essa educação de selecionar os seus resíduos, tá? Não são todos que têm essa educação. O que é que eu falo? O que é que eu digo o que é que ela faz quando não tem a coleta? Ela joga o lixo no córrego. Ela vai jogando o lixo próximo até a moradia dela. Se tem uma área desocupada, ela mora do lado, ali vai se formando, né, locais de descartes, e isso acarreta uma má qualidade, doenças, né, várias outras consequências da má qualidade de vida. Ô Carmen, a gente recebeu aqui num outro programa do ICL também o Boulos, que também é um guerreiro por essa pauta da moradia através do MTST. E ele fez uma crítica muito dura ao Ricardo Nunes. Ele disse que o Ricardo Nunes tem 35 bilhões de reais em caixa e que tem utilizado esse dinheiro basicamente como no capital financeiro, né? Sem aplicar naquilo que ele entende ser um aspecto fundamental para endereçar um problema enorme da cidade de São Paulo hoje, que segundo ele tem algo em torno de 52, acho que 55, talvez 1.000 pessoas em situação de vulnerabilidade, morando na rua efetivamente. Como é que você avalia essa atual gestão do Ricardo Nunes e o que você acha que pode ser feito em termos de medidas práticas para endereçar um problema tão complicado da cidade de São Paulo hoje? Olha, este dinheiro que está aí são dinheiro do Fundurb, tá? Isso é consequência da ortoga onerosa, que é você adquire o teor construtivo e devolve para os fundos de desenvolvimento urbano X valor.
certo? O que é que ocorre? Esse Fundurb, é um fundo de desenvolvimento urbano que tem como característica, dividido em moradia, educação, saúde, um pouco para cultura, mas o mau uso que nós cobramos é que esse Fundurb ele está especificamente sendo utilizado para recapeamento de rua, né? Então, talvez seja uma colocação, há necessidade de ter um recapeamento, mas que faça uma transparência, né, de como o uso desse dinheiro. Hoje tem um programa na cidade de São Paulo que é o programa Pode Entrar, né, porque a gestão, Ricardo, ele enfatiza bastante que ele até está independente do governo federal, que ele pode construir moradia, mas as moradias que ele quer construir são realmente moradias que são distantes, tem muitas entidades que não têm a documentação, não está institucionalizado, como é que vai entrar num edital de moradia, né? Então precisa de fato ter um programa que seja acessível. A população em situação de rua, hoje pelo censo, dá menos de 52 mil, mas existem muito mais. Acima de 52 mil pessoas em situação de rua. É óbvio que essas pessoas, algumas estão em estado de drogadição, umas são remanescentes das cadeias, né? Que existe um trabalho socioeducativo, de fato, para ser feito, reeducar essas pessoas. E quando eu falo reeducar, não é como você se porta, não é o seu jeito de ser. Essas pessoas têm que ser adaptadas, ter documentos em dia, porque por mais que as moradias sociais sejam de cunho social para trabalhador de menor renda, né, ele precisa ter seus documentos em dia, porque o financiador, o operador financeiro será sempre um banco, mesmo que seja um banco público, por mais que seja um percentual pequeno, mas as pessoas vão ter que pagar a água, vão ter que pagar a prestação, vão ter que pagar condomínio, e uma pessoa que está na rua sem ter essa educação, obviamente que se ela é colocada numa unidade habitacional, ela não vai se adaptar, porque ela não teve essa reeducação, não há um trabalho técnico-social. Agora, existem na cidade de São Paulo pessoas que pagam aluguel, que moram em área de risco, que vivem coabitação, que vivem de favor, que moram com a família, são quase 400 mil pessoas. Falo da capital. Tá? Da capital. Okay. Para um censo hoje, que nós já apontávamos lá atrás, e o IBGE afirma que tem para mais de 500 mil unidades habitacionais vazias e abandonadas, entre prédios, casarões, apartamentos, galpões. Então, é um conjunto. Tinha que se fazer um conjunto, né? Porque de melhorias, assim, e outra, a população em situação de rua, que está em estado de drogadição, que ela precisa ter um contexto de não só a moradia, mas também ter a saúde junto, né? Ter um psicólogo acompanhando, ter um trabalho técnico-social, porque senão eles não vão se adaptar. Precisa passar por todo um atendimento integrado. A moradia não é uma caixa que a pessoa entra. A moradia precisa ter outras estruturas, outros setores. Ela não é desgarrada do transporte público, ela não é desgarrada do trabalho, ela não é desgarrada da saúde, da educação, da cultura. Então é isso que um ser humano precisa. Você sabe o que é interessante, só antes de passar, Rô, com base nisso que Carmen diz e que Boulos nos disse, e somando todas essas falas e dados, você vê que o problema não é falta de infraestrutura e não é falta de recursos, o problema é político. O problema é estritamente político, é falta de vontade e de coesão política, porque a gente tem infraestrutura, Carmen acabou de te dar um dado de que tem mais infraestrutura do que gente precisando, e existe recurso, o Boulos nos deixou isso muito claro, 35 bi que está sendo utilizado para oferir juros, basicamente, desse montante, quando você tem dezenas de milhares de pessoas sem ter onde morar. Então a questão, é isso que eu acho que vale a pena salientar desse ponto da nossa conversa, não é falta de recurso, nem em termos financeiros e nem em termos de infraestrutura já estabelecida. A questão é política. Pois é. Eu queria voltar um pouco nesses números. Agora os devedores de IPTU, né? Nós temos aí uma soma de devedores de IPTU muito alta, que se a Prefeitura de São Paulo tivesse a coragem de cobrar esses IPTUs,
a gente estaria aí com um cofre com muito mais, né? E essas propriedades que estão aí vazias e abandonadas, muitas vezes movimentos sociais ocupam, nós não queremos nada de graça, nós só queremos, de fato, apontar que há necessidade de uma política de Estado, né? De uma política de Estado. Hoje, eu, como líder de movimento, eu tenho uma aferição de que nós temos que ver os territórios. A cidade de São Paulo tem 32 subprefeituras, né? É uma cidade extensa de mais de 8 milhões, né, de habitantes. Obviamente que não dá para se gerir tudo isso, mas se trabalha os territórios, trabalhando do princípio do planos de bairro, né, das micropolíticas para as macropolíticas, nós estaríamos com uma referência. Ótimo ponto, Carmen. Muito bom, Carmen. Mas também me fez refletir, Carmen, sobre os latifundiários urbanos, né? Que são poucas pessoas que são donas de muito espaço, né? E aí a gente está falando de um embate de pessoas, um embate de bacanas, vamos dizer assim, em que quem mais precisa fica às margens desta decisão que nunca acontece, porque ela é recheada de interesses. Como é que funciona essa estrutura do movimento que tem que lidar, de certa forma, não diretamente, mas com certeza indiretamente, nessa briga de poder, que na verdade é uma disputa por espaço vazio, como você disse? Olha, essa disputa pelo poder, ela vem de anos, né? Infelizmente, o Brasil, mesmo colônia, ela sempre veio com esse startup de ser o Brasil da propriedade, né? De acúmulo de propriedades. Para você ter uma ideia, além de ter esses devedores de IPTU, ter seus imóveis abandonados, terrenos, nós temos também a Cúria da Igreja Católica, que hoje é proprietária de centenas de imóveis, né? Na cidade de São Paulo. E que não tem, assim, uma gestão, porque o padre não foi feito para fazer moradia, né? O padre não foi feito para fazer gestão de imóveis, o padre foi feito para fazer o seu papel, as suas aptidões. Por que não tratar disso de uma certa forma, essa disputa de propriedade? E o que nós queremos hoje não é só disputar a propriedade, porque a gente também é a favor de programas habitacionais com acessão de uso, de locações sociais. O MSTC, por exemplo, fez uma proposta clara à prefeitura, já que nós temos a nossa arquitetura insurgente, nós, junto com a arquitetura, né, de um DRT, de uma arquitetura que tem o seu ART, de um técnico, nós podemos ter uma seção de uso nesses prédios abandonados e ter a nossa mão de obra para fazer a própria reforma desses locais, né? Então, são várias propostas que se tem aí de uma moradia, locação social, autogestão. O que implica realmente é a vontade política. Ô Carmen, e a gente viu aí agora, Rob, saiu essa decisão do STF, né, que impede a remoção forçada. Então isso já é um aspecto bastante importante. Você não pode simplesmente chegar lá e remover aquelas pessoas como se fossem coisas a serem retiradas, porque a gente sabe que isso passa por métodos absolutamente eugenistas, coisas que são complicadíssimas. Então essa é uma decisão importante do STF que impede a remoção forçada, mas a Corte Constitucional Brasileira foi além, no sentido de dizer que agora o governo federal precisa desenvolver um plano nacional com um diagnóstico das pessoas em situação de vulnerabilidade e em situação de rua, e que precisa apresentar um plano para o âmbito nacional no sentido de dar conta dessa questão, né? Como é que você enxergou esse posicionamento do STF? Você acha que isso pode promover alguma mudança efetiva ou você acha que isso ainda é insuficiente? Olha, por mais isso foi uma decisão que foi tomada depois de uma movimentação muito grande de movimentos nacionais, chamada uma campanha Despejo Zero, tá? Então, com várias remoções e que a gente foi entrando com recursos e foi apresentado ao STF justamente um pedido de socorro, principalmente na pandemia, né? E daí foi se estendendo. Mas o STF também determina que venha um juiz ou que venha alguém fazer uma inspeção nesses prédios ocupados. E esse relatório vai de volta para o GAORP, que é um órgão do Tribunal de Justiça, por exemplo, aqui de São Paulo,
E as decisões nunca são a nosso favor, gente. Né? Então, tem que haver, de fato, o que nós solicitamos é que se há uma remoção, se há um pedido de reintegração, que seja um plano emergencial, um plano realmente que seja de casa para casa. Porque quando a pessoa está morando em uma ocupação, que tem um movimento organizado por trás, ela está no lar, perfeito. Como é que ela vai para a rua com filhos, mudar toda a sua estrutura social, mudar toda a sua estrutura de saúde, psicológica, porque um despejo é a maior humilhação que um ser humano pode passar. Né? E nós temos visto que, apesar de ter essa determinação, ainda há a força policial, ela é muito abrupta, e outra, nós deveríamos ter um Estado que olhasse a questão da moradia como social e não como caso de polícia. Carmen, queria dividir contigo um dado muito doloroso, né? Que, assim, muito doloroso, mas ele mostra a discrepância, né, da situação da população negra. Uhum. A cada 10 moradores de rua, 7 são pretos. Uhum. Quando a gente fala dessas pessoas, eu poderia incluir o encarceramento também nessa nossa conversa, né? Uhum. Mas esse é um retrato da verdadeira situação que precisa, de certa forma, ser resolvida urgentemente. E aí, quando a gente fala de morador de rua, eu adiciono tudo que a Carmen trouxe para a gente, que é essa estrutura, essa infraestrutura necessária para que a gente tenha avanço, né? Para que a gente mude de verdade esse cenário. Só que o que a gente vê hoje em dia em relação a políticas públicas é muito do que eu falei, quer dizer, bota para a periferia, bota para lá. Isso é uma questão de teto, não é uma questão de saúde, não precisa de acompanhamento. Então, qual seria a solução? O que a gente precisa fazer, Carmen, para reverter esse quadro? Porque, falando especificamente de São Paulo, o número de moradores de rua tem crescido exponencialmente. Exponencialmente. É muito triste. Primeiro, eu acho que a solução vai ter que ser o equilíbrio entre a sociedade civil, os movimentos organizados, o próprio poder público e o próprio setor privado, né? Se não houver esse equilíbrio, nada vai dar certo, porque é possível, sim, é possível se ter esse equilíbrio. Agora, nós temos que ter uma situação no poder público em que, de fato, ele tenha vontade, os seus funcionários tenham vontade, porque existe um grande número de secretarias, de setores, né? Se a gente pega uma secretaria de habitação, tem um grande número de pessoas que fazem a pesquisa, de pessoas que fazem o censo do cortiço, das pessoas que tratam o AB, que trata das áreas de risco e tal. O porquê, de fato, não fazer isso com uma boa vontade, né? Porque como que eu posso inserir a um morador em situação de rua que está acostumado a não pagar água, luz, né, de não ter nenhum compromisso, um financiamento bancário, uma moradia que ele vai ter que cuidar daquela moradia, vai ter que comprar gás, vai ter que pagar água, vai ter que pagar luz, como que ele vai ser inserido dentro de um complexo burocrático? Porque a nossa burocracia, ela é muito ampla e nós precisamos mostrar ao cidadão que existe, de fato, os cumprimentos de regras, né? Nós temos que ter esse cumprimento de regra, porque se a gente não tem, não dá certo. A gente tem um sistema muito burocrático, um sistema de banco que é burocrático, um sistema de financiamento, todo programa habitacional não é assim, eu vou construir essa falsa ilusão de que o governo constrói e dá. Não, isso não existe. Por mais que seja uma moradia de cunho social, um equipamento público, tem lá todo o seu regramento. Então, é necessário ter mais vontade no serviço público, que as pessoas se dediquem. Não sejam só mais um a ir para o serviço só para bater seu ponto e receber seu salário e esperar por sua aposentadoria. E dentro dos movimentos sociais, de fato, se fazer um trabalho voltado para estar estruturando essas pessoas também com equilíbrio.
e que o setor privado, né, os donos desses imóveis abandonados, tenham a sensibilidade de entender que pode sim aderir aos programas dos governos, pode se aderir ao Minha Casa Minha Vida, pode se aderir ao programa Pode Entrar, pode se aderir a outros programas, e a população, de uma certa forma, ela também tem que obter informações, porque infelizmente a gente vive num país caótico de educação cidadã. Carmen, e teve uma fala do Stedley, seguramente se acompanhou aí no parlamento recentemente, no qual ele disse o seguinte, abre e fecha aspas, Rô, ele disse assim: não é porque somos, eu gostei muito disso, ele disse, não é porque somos camponeses que podemos ser ignorantes. Ele disse, aqui no movimento ninguém pode ser ignorante, você tem a obrigação de estudar e se instruir. E isso é absolutamente fundamental para qualquer movimento social, porque toda essa dimensão da potencialidade atrelada a um movimento social está diretamente correlacionada com o nível de instrução das pessoas que compõem aquele determinado movimento. Então, se essa população se instrui, lê, entende o que está em jogo, entende a dinâmica de funcionamento da república ou de uma cidade, por exemplo, no caso, a gente está discutindo aqui mais especificamente com a Carmen a questão de São Paulo, é óbvio que é muito mais difícil de segurar essa população. Como é que você sente isso, Carmen, enquanto liderança desse movimento sem teto do centro? Você acha que é pertinente essa colocação? Como é que você avalia isso? Ela é muito pertinente porque nós, dentro dos movimentos sociais, a primeira educação que a gente dá vai além da restrita, certo? É a educação de como o cidadão se porta, principalmente com seus documentos. Porque não adianta, vou dar um exemplo aqui muito nítido que a gente vê, a reclamação que meu Bolsa Família foi cortado. Mas ela foi no CRAS, né, atualizar o NIS, ela tem um cadastro no CAD único para receber o Bolsa Família, né? Então essa é a primeira paleta que nós fazemos dentro do movimento, é a educação cidadã, seus documentos, a participação em conferências, muitas pessoas, vou te dizer, quando se fala a nível de educação, o povo brasileiro é um povo que não tem formação independente de classe social. Nós, os movimentos, procuramos mostrar ao cidadão que ele é um cidadão de participação, que ele tem o direito a participar da descentralização do poder público. Muitas pessoas não sabem, de classe média, alta ou de outro, ou mais alta ainda, que pode escolher seus conselheiros tutelares, que podem votar para eleger os seus conselheiros de habitação, que pode votar no conselheiro de mulheres, né, nas mulheres para o Conselho de Políticas Públicas, porque essa educação cidadã é o que provém. Agora, óbvio que a gente também alimenta um desejo de que nossos associados estudem, por isso a gente faz várias parcerias. Nossas crianças, nenhuma estão fora da escola, nenhuma. Essa é uma cobrança que a gente já faz imediatamente aos pais. E Carmen, você já participou de várias ocupações e eu estou muito curiosa para entender com você os bastidores, como é que funciona o processo de uma ocupação? Quando é que o movimento toma essa atitude? Ele está pautado em quê? Ele tem algum tipo de suporte? Explica para a gente, sou muito curiosa para entender como é que funciona aí. Nós estamos pautados na Constituição, né, de 88, no Estatuto da Cidade, 2001, mas a nossa maior pauta é a necessidade. O que é que nós fazemos? A gente se reúne em grupos e nesses grupos a gente dá toda essa formação. Explica dos programas habitacionais, explica da necessidade de ter seus documentos em dia, e toda essa necessidade a gente leva, né, nas negociações, porque o movimento que é organizado, ele tem que negociar com o próprio poder público, com a Secretaria de Habitação, ele tem que colocar a pauta da moradia, da necessidade dos direitos na cidade, né? E quando a gente leva e que a gente vê que não tem nenhum resultado, o que é que ocorre? Nós fazemos as ocupações voltadas para fazer a denúncia da necessidade e da falta efetiva de um programa habitacional que venha atender, de fato, a população sem teto da cidade de São Paulo. E quando eu falo sem teto, gente, eu não estou falando de morador em situação de rua, não, tá? Eu estou falando da pessoa que paga aluguel caríssimo, porque uma pessoa que vive na cidade de São Paulo, num quartinho com 3, 4, 5 pessoas,
pagando um aluguel caríssimo, ele não come. Né? Ou ele come ou ele paga aluguel. E aí, quando nós tomamos a decisão de ocupar, a gente ocupa sempre um imóvel vazio, ocioso, devedor de IPTU, e muitos desses imóveis são abandonados há mais de 30, mais de 20 anos, inclusive do próprio poder público. Curiosa, quantas ocupações você já participou, organizou? Você ri, né? Menina, é uma vida dedicada a isso, né? Imagina, é uma vida, mais de 30 anos, ocupando, denunciando, né? E, efetivamente, eu acho que eu já participei da maioria das ocupações que existem na região central, né? Ou seja, das grandes ocupações também, exatamente. Muito Todo bom. mundo no Brasil já deve ter ouvido falar de alguma ocupação que a dona Carmen ajudou, né, a organizar, a ter todo o respaldo jurídico e tomar essa atitude, porque eu entendo que seja uma atitude muito séria, né, você ocupar. É seríssima. Seríssima. Eu quero reverendar aqui o que o Stedley falou na CPI. Um movimento organizado, ele tem que, de fato, ter uma organização, porque senão dá vazão aos oportunistas, né? Não pensem porque as pessoas estão na necessidade que elas são 100% boazinha. É muito difícil a gente organizar. Então, para que a gente entre dentro de um parâmetro do que é a conquista pela moradia digna, é necessário ter uma organização. Primeiro, a gente não é indicado, nós somos habilitados pelo Ministério da Cidade. O Ministério da Cidade tem seus regramentos. Uma instituição, para fazer gestão de moradia, ela tem que ter em dia toda a sua documentação, ela paga seus impostos, tudo quanto é ata registrada, né? E não é fácil. As pessoas pensam, tem essa ilusão que o governo constrói, agora que é governo do PT, então, aí fala assim, os movimentos sociais são tudo petista. Não é nada disso. Mesmo que seja um governo progressista, mas os movimentos, ele tem que entrar dentro dos editais, é uma licitação. Se ele tiver mérito para entrar nesses editais e ganhar, né, esse edital, ele também tem que prestar conta, é por medição. Uma obra, ela é feita através de medição. Tá? A Caixa Econômica vai lá com seus engenheiros medir a obra. Se a obra atingir o índice, né, da medição, ela recebe o dinheiro. Se não, ela não recebe. Então, não é fácil, tá? Não é fácil organizar as pessoas, prepará-las para esse momento, como também não é fácil participar desse edital. Ô Carmen, e você agora no começo da gestão Lula foi nomeada para a chefia da assessoria de participação social e diversidade da pasta do Geraldo Alckmin, né? No Ministério do Desenvolvimento e Indústria. Indústria e Comércio. Isso. Conta um pouquinho para a gente, como é que está sendo essa experiência, por favor. Olha, para mim está sendo uma grande experiência, né? Agora é a experiência de realmente eu estar dentro de uma pasta em que eu tenho que fazer articulação, trabalho de base realmente, né? Tenho que desenvolver a integração entre os ministérios, né? E também a integração do ministério com a população, né? Recentemente nós tivemos aí o PPA, né? Que é o Plano Plurianual, que é um procedimento participativo, que isso o governo Lula implementou logo no seu governo, pediu que todo o Brasil fosse ouvido, né, que se tivesse uma escuta ativa através desse PPA. E o Ministério da Indústria e Comércio, para vocês terem uma ideia, está com um projeto, um processo de neoindustrialização, que é o reconhecimento, né, da indústria do audiovisual, da indústria criativa e também das questões, também ter um entendimento das pequenas e médias empresas, o entendimento, temos secretaria que trata do meio ambiente, da questão do clima, da questão da biodiversidade. Então, estar aqui dentro do Ministério, para mim, é um reforço para complementar a minha liderança. Eu agora entendo tanto do lado social, popular, como também da máquina do governo. E a gente vê os parâmetros, né? E num governo que é tão diverso, um governo que atua sempre com a questão de ouvir a população, de saber a escuta.
E dentro do Ministério a gente também tem a possibilidade de elaborar decretos para virar políticas públicas. Por exemplo, acabei de receber uma demanda, né, que são de mulheres transistas do Brasil inteiro, que elas são uma freela, são um freelance nos salões, elas não têm um KNAI para o sentido do MEI, elas não têm um CBO, e que nós estamos com outros ministérios, inclusive estou buscando o Ministério do Trabalho, para ver como que nós podemos, de fato, estar dando um decreto de lei ou uma portaria que designe um número, um CBO, um KNAI, que seja para ela poder ter uma nota fiscal, que ela possa, de fato, contribuir com o seu ISS, com o seu INSS, e que tenha a sua profissão reconhecida. Então, você vê como que a gente pode proporcionar. Estamos vendo também que nós não estamos inventando a roda. Nós temos um Brasil muito diverso, com muitas qualidades, com muitas entidades, com o terceiro setor agindo muito, né? Nós só temos que integrar, procurar complementar. Por exemplo, no Ministério da Justiça, nós temos o PRONASSE, que é a Segurança Cidadã. Então, daí partir para projetos. Nós vamos ter o COP30 na Amazônia. Acabamos de sair do Diálogo Amazônico, onde a gente recebeu 27 mil pessoas, né, de todos os sentidos, indígenas, quilombolas, de todo o Brasil, fazendo as suas reivindicações. E a gente tendo o entendimento de que a Amazônia não é só água, não é só floresta. Os povos amazônicos, como eles querem ser chamados, eles têm outras reivindicações. E que a gente não pode chegar com a macropolítica, né, inserindo, sem entender, sem ter uma escuta de como que esses povos querem. E a biodiversidade é o que nós estamos apostando aqui no nosso ministério. E a neoindustrialização, que é o reconhecimento de toda forma de renda e a criatividade do povo brasileiro. Carmen, aproveitar que você falou sobre mulheres, né, eu queria fazer um recorte em relação às pessoas que moram nas ruas, né, os moradores, né, sem teto, especificamente para as mulheres, né, que estão nas ruas, a vulnerabilidade de ser mulher, mulher que não abandona os seus filhos, né, mulheres que têm um papel social, um motor muito importante de toda a sociedade, independentemente da classe. As pessoas, as mulheres que estão nas ruas, elas estão expostas. Existe um trabalho específico para acolher essas mulheres? Olha, existem. Hoje o Pop Rua tem suas coordenações a nível municipal, estadual e nacional, né, com suas reivindicações, e a gente vê que essas mulheres estão à frente dessa liderança, né? Nós temos menos mulheres na rua do que homens, tá? Mas, de toda forma, não é fácil. Agora, existem também uma forma de escolha de vida. Uma coisa que nós não podemos incrustar é o nosso modo de vida nessa pessoa. A pessoa que está em situação de rua, ela também tem o direito de fazer a sua escolha, tá? Nós podemos fazer qualquer trabalho para que seja mais acolhedor, mas a gente tem que deixar a opção para que esta pessoa decida o que ela quer fazer. Sobre isso, é algo que eu acho que é muito pertinente nessa discussão, e a gente estava conversando com o Boulos também, e ele estava dando conta desse projeto mais amplo, né, que integra, portanto, moradia, saúde, uma proposta de trabalho para que a pessoa se sinta produtiva e tal. E via de regra, e tem essa questão, e é aí que eu gostaria de te ouvir, Carmen, que é um tema sensível. É um tema sensível, porque você abre toda uma complexidade, porque na medida em que você vai colocar essas pessoas para trabalharem, ou pelo menos vai abrir a possibilidade para que elas trabalhem, tem uma série de questões que precisam ser trabalhadas com muita propriedade e com muito cuidado. Porque senão o tiro pode sair pela culatra, literalmente, considerando que você vai criar uma indústria aí. Como é que você sente isso, Carmen, no que diz respeito a endereçar essa questão especificamente do trabalho para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, situação de rua? Primeiro, nós temos que entender que as pessoas às vezes vivem na rua, mas elas não vivem sem trabalhar, tá? Primeiro, quando ela vende uma latinha, ela teve que catar essa latinha, ela está trabalhando. Certo. Quando ela vai vender um papelão, ela teve que catar o papelão e está
né? A gente vê nas ruas, nas praças, muitos ali vendendo produtos, roupas, tênis que eles ganham, né? Então tem muitos que estão na rua em situação de vulnerabilidade, de situação de rua, mas eles trabalham. O que nós temos que fazer é um trabalho conjugado, porque muitas vezes ele não vai se adaptar também a trabalhar numa empresa que tem a hora para entrar, que tem a hora para sair, que tenha toda essa coisa, né? Então a gente tem que ter um cuidado. Então, antes, eu costumo dizer assim: nós temos que ter uma porta de entrada, um térreo, que é uma porta de entrada, aonde a gente vai fazer a escuta dessas pessoas, certo? Dessa escuta, aquelas pessoas que estarão preparadas, que se sentem preparadas, a gente coloca num mezanino, certo? Uhum. Desse mezanino, a gente vai ter que fazer avaliação e aí vai levando, mas não adianta só dar o trabalho sem ter um acompanhamento, porque não se pode soltar essa pessoa dentro de uma empresa. Então tem que ter quem por trás, tem que ter um técnico social, um psicólogo, um assistente social acompanhando, um sociólogo, alguém que de fato, um educador, que vá acompanhar essa pessoa dentro da empresa. Então as pessoas têm mania de dizer, trabalho resolve. Poxa, mas quem vai acompanhar? Será que a pessoa tem uma roupa para ir trabalhar? Será que a pessoa está preparado para chegar lá, tomar o banho todo dia? Porque quem está em situação de albergue, a pessoa chega 6 da tarde, senão não tem como dormir, né? Aí tem que levantar 5 da manhã para tomar um café para sair. Será que ele tem uma roupa? Tem um lugar para passar uma roupa? Então são várias diretrizes, várias congruências que tem que estar junto, caminhar junto. Não é só o trabalho vai resolver. Não vai. Se não houver um acompanhamento logo, não vai. Ô Carmen, e daí a importância, Robes, de um conselho do Paulo Freire. Veja por que o Paulo Freire é um tamanho gênio, a meu ver, pelo menos, da pedagogia. Ele fala dos temas geradores e ele fala da importância de que a Roberta, quando a gente estiver lidando com a Roberta ou com o César, dos temas que são importantes para que você perceba o mundo através daquilo que faz sentido para você. Então não é montar uma linha de apertar parafuso e sair, a gente vai sair catando todo mundo que está na rua, como se essas pessoas fossem uma massa homogênea. Produtos, né? Exato. E colocar para tapar buraco ou para desenvolver uma atividade industrial qualquer. Essa pessoa ela precisa ser entendida através disso que o Freire chama de temas geradores. Ela precisa ser olhado com um certo cuidado para entender o ser humano que está ali, como é que ela percebe o mundo e qual é a estratégia mais adequada para, de alguma forma, endereçar essa necessidade de trabalhar, que é uma necessidade que se aplica para todo mundo, não só pela questão financeira, mas para que você se sinta útil. Autoestima, Exato, né? Por todas essas dimensões que a gente sabe que são tão importantes para a composição humana. Carmen, queria apontar para o sol, na verdade, e entender com você, de fato, quando a gente consegue tirar uma pessoa das ruas e dar um teto para ela, o que isso representa de fato na vida dessa pessoa? Que transformação que acontece na vida dessa pessoa, obviamente respeitando a individualidade de cada um e as vontades de cada um, hein? Quando uma pessoa que está em situação de rua chega até o movimento, a gente sempre cobra de quem o trouxe e como ele veio, de onde ele veio, um acompanhamento, tá? Porque a gente sabe a dureza, o que é dentro de uma ocupação, que às vezes as pessoas pensam assim, dentro de ocupação é um local a ermo, onde todo mundo faz o que quer. Ao contrário, é o local mais organizado. A gente tem uma centralidade de organização orgânica, sabe? Aonde as pessoas trabalham no coletivo, aonde as pessoas participam de assembleia, de reuniões, aonde as pessoas vão se formando no dia a dia. Então, muitas vezes é difícil para essa pessoa, mas quando a gente consegue ver que essa pessoa conseguiu ser resgatada, né? Ela consegue ter a autoconfiança, primeiramente em si, depois em nós. Para nós é uma felicidade imensa, né? E para mim, que já tirei mais de 3.000 pessoas da rua, assim, de pagar aluguel, quando eu falo pessoas pagavam aluguel, é ver a criança que chega na ocupação, ela comer as 3 refeições. E a gente vê a bochecha dela rosada, sabe?
Ela sabe que não precisa mais ir para a escola para poder comer. Ela vai para a escola para aprender, ela vai para a escola para brincar, ela vai para a escola para se socializar. Então, a gente vê também um pai de família, uma mãe de família que pagava um aluguel caríssimo e que hoje ele pode ter uma televisão de quanto ele quiser, que hoje ele pode, final de semana, fazer seu churrasco, tomar sua cerveja, parar no boteco, festejar um aniversário. Isso é muito... assim, eu não sei dizer e explicar, não é uma sensação de ego, é porque a oportunidade que eu tive, eu quero devolver para todos, eu quis devolver, né? Quando eu me vi nessa situação e que eu tive o acolhimento, primeiro de um convite, e chegando no movimento, eu tentei ter a perspectiva de participar ativamente da vida da cidade, do território, e me compreender, sim, como um corpo pertencente, então é mais do que justo, mais do que louvável, tá também distribuindo isso para outras pessoas. Carmen, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, os 3 últimos minutinhos. Eu vou fazer a minha última pergunta antes da Robs fazer a dela. E eu gostaria de saber o seguinte, se a gente ainda vai ver Carmen Silva como na política institucional, se você ainda pretende se lançar algum cargo eletivo. Da primeira vez que a gente conversou, você estava concorrendo, acho que ao cargo não lembro exatamente qual que era o cargo que você estava pleiteando, mas você estava buscando um cargo eletivo. Você ainda tem esse plano na tua vida? Como é que você sente essa questão hoje em dia? Sim, eu não posso deixar os meus eleitores, né, no limbo. Então, 2024, estou aí para o pleito de vereança, né? Eu saí a primeira vez para a vereança, tive 12.500 votos, assim, votos orgânicos no tete-a-tete, que é básico que eu sei fazer. Depois, para a deputada estadual, eu dobrei, fui para 24.500 e poucos votos, tive votos em 137 municípios do estado de São Paulo, tive na capital 17.000 votos, então todo mundo que eu encontro fala, sou eleitora, você não vai desistir? Não irei desistir. 2024, Carmen Silva vem para a vereança. Opa, muito maravilha. Bom. Carmen, minha última pergunta para você é bem prática. Eu queria te perguntar o que o César, o que a nossa audiência... O que a gente consegue fazer? O que é possível fazer para somar nessa causa? Boa, Robs. Hein? Como a gente pode estar junto? Comunicação e informação. Informação correta, sem fake news, sem midiático, sem ser um lado midiático para ganhar público, para ganhar likes. É dar informação correta, né? Isso é o que vocês podem fazer. É levar de fato a quem está te assistindo a verdade. Cá estamos, acho que de alguma forma foi isso que a gente tentou fazer aqui hoje, né? Então, muito bom. Trazer, né, para a nossa audiência, dividir com a nossa audiência. Queria falar uma palavrinha que eu acho que é importante para a nossa conversa. Solidariedade. Isso. É isso, né, Carmen? Atuação em rede, troca de saberes. É ancestral, né? Às vezes a minha vivência, ela recebe também a informação do novo, né? Então é isso, então essa troca, é isso que nós podemos, é a atuação em rede, é um ajudando o outro e fazendo, dando um pedacinho daquilo que sabe para o outro. Muito bom. E dá um pouquinho do que não tem também, né, Carmen? Porque dar o que tem também é muito fácil. Querida, é muito fácil, tem dar o que não tem. Exatamente. Obrigada por existir. Estou muito feliz da nossa conversa. Muito obrigada. Já estou te seguindo nas redes, já estou coladinho em você. Conte com a gente para o que for necessário. E essa foi a nossa conexão, né? Sinapse de hoje. Um beijo. Seguimos juntas. Eu que agradeço. Obrigado, tá? Beijo Carmen. A todos. Obrigado. Beijo, parabéns, Carmen. Querida. Obrigada. Ah, César. Demais, né? Porque às vezes a gente acha que é tão distante e é tão próximo, né? A gente caminha, né? A gente
precisa, além de ver, enxergar essas pessoas. Né? E o exemplo dela é fascinante, Exatamente. né? Ela é uma mulher muito forte, você vê que ela é uma guerreira e é doce ao mesmo tempo. A forma como ela se conduz, a forma como ela apresenta as ideias dela. E é uma guerreira que passou por todo tipo de dificuldade na vida, tá aí vencendo, batalhando, vai se lançar a vereadora no ano que vem. Então, uma figura formidável, Carmen Silva, muito feliz com o que a gente produziu aqui hoje, Rô. Também, muito feliz, vou ficar refletindo por um bom período sobre a nossa conversa de hoje. Boa. Deixa eu lembrar a programação de amanhã, que começa às 7 da manhã, com o Leandro Demore e o Seu Desperta, das 7 às 8 da manhã. Vou conversar, é difícil acordar às 7. Geralmente eu pego o replayzinho lá no YouTube e tal. Mas, para quem acorda, para quem vai trabalhar, pode ouvindo no carro, enfim, das 7 às 8. Depois tem o ICL Notícias, primeiríssima edição. Amanhã sim, com Vivian Mesquita, Eduardo Moreira e o William De Luca. É isso aí. César está de volta aqui amanhã à noite. Aqui amanhã à noite. E a gente espera vocês amanhã. Amanhã, aliás, vai ser um papo bem legal e com um sotaque diferente. Opa! Que a gente estava precisando essa semana. Uma delícia o sotaque dela. O sotaque dela é uma delícia. Eu não vou falar nada. Sigam nas redes sociais, César Calejon, pode seguir o ICL Notícias, pode seguir também a minha conta no Instagram, que a gente já divulgou lá. Qual Ela que é a tua conta, Rô? O meu é rogarcia.1. Isso. E o seu é? O meu é César Calejon. Arroba César Calejon. Facinho. Ela já divulgou nas redes, está fazendo estardalhaço, ela é influencer e ativista social. Amanhã o papo rende. Não perca amanhã. Vai ser demais. Porreta. Amanhã, às 7h30 da noite, a gente espera você. Um beijo. Valeu, até amanhã, gente. uma ótima noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dá uma olhada se isso não é curioso. Em 2023, o mundo inteiro super interessado em inteligência artificial, as pessoas desenvolvendo novas tecnologias. E um dos temas mais demandados ainda em todas as universidades do mundo é filosofia. O mesmo que acontecia há milhares de anos. O que será que a filosofia tem que tanto encanta, que tanto desperta essa curiosidade? No dia 31 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Marilena Chauí, uma das maiores professoras do nosso país, uma das maiores intelectuais do nosso tempo, vai dar uma aula incrível. Para que filosofia? Se você quiser participar gratuitamente dessa aula, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever. É muito rápido, 5 segundos você já está inscrito. Se inscreve agora gratuitamente, chame seus amigos e amigas para participar também e não vamos perder essa aula incrível dessa grande professora que o nosso país tem. Até lá! Programação completa de sexta-feira, 25 de agosto. Às 7 horas, Desperta ICL. Às 8 horas, ICL Notícias. 10h30, Em Detalhes, com Gabi Varela. Às 11 horas, ICL Mercado e Investimentos. Às 13 horas, aula de contabilidade para pequenos empreendedores, com o Dr. Ari Ferreira de Abreu. Às 18 horas, ICL Notícias, segunda edição. Às 19 horas, aula de música para cinema com André Abujanra. Às 19 horas, temos também aula interativa de inglês ao vivo com a professora Andréia Cipoli. E às 19h30, para finalizar o dia, Sinapse ICL. Para saber mais, acesse icl.com.br e confira toda a nossa programação.